Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão com a leitura bíblica em Isaías 35, de 1 a 2. Em seguida, orai, Pai Nosso. A grandeza e glória do reino de Messias. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará, e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá, e também rejubilará. De alegria e exultará a glória do Líbano, e lhes deu a excelência do Carmelo de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Pai nosso que estais no céu. Determine ser feita a leitura da ata anterior. A ata da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Nova Glória, aos 2 dias do mês de maio de 2022, com início às 17 horas, com a presença dos vereadores Valdenei Adriano Domingos, Clayton Arcanjo de Assis, Enivaldo Domingos Braz, Jocenil Alves dos Santos, Leia Márcia Cabral do PP, Alex Martins Lemos da Silva, Felipe Gonçalves de Araújo, Livani Victor de Oliveira do DEM e ausente o vereador Alaziel Moraes Silva do PP. Depois de verificar a presença de todos, o senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão com a leitura bíblica em Provérbios 4, versículo 20 a 22. Em seguida, o senhor presidente anunciou a leitura e discussão da ata anterior e a qual foi aprovada sem restrições. Continuando, passou para a ordem do dia com as matérias do Executivo e determinou ser feita a leitura do projeto de lei número 015/2022, de autoria do chefe executivo. Dispõe sobre a Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício de 2023, LDO, e dá outras providências. Após a leitura, o senhor presidente passou mesmo às devidas comissões para darem seus pareceres. Em seguida, passou para as matérias do Legislativo e determinou ser feita a leitura do projeto de lei número 016/2022, de autoria dos vereadores Alaziel e Valdenei, que dispõe sobre criar a galeria de fotos dos vereadores na Câmara Municipal de Nova Glória e dá outras providências. Após a leitura, o senhor presidente passou mesmo às devidas comissões para darem seus pareceres. Continuando, fez a leitura dos requerimentos de autoria do vereador Livani. Requerimento número 074/2022, solicitando o senhor secretário municipal do Meio Ambiente, Edmar José Vilarino, no sentido de fiscalizar e proibir a prática de esporte com jet ski na nascente do córrego da Várzea Alegre, denominada Represa do Banho. Requerimento número 075/2022, solicitando à empresa Copperhub providências no sentido de fiscalizar e proibir a prática de esporte com jet ski na represa nascente do córrego da Várzea Alegre, denominada Represa do Banho. Após a leitura dos requerimentos, entrou em discussão. O vereador Livani se manifestou e pediu o apoio de todos na aprovação de seus requerimentos. E não havendo mais discussão, entrou em votação. Todos aprovados por unanimidade. Não havendo mais matéria escrita na ordem do dia, a palavra ficou franca para a apresentação de requerimento verbal. Não havendo manifesto, a palavra ficou franca aos senhores vereadores. Pela ordem, o vereador Livani fez uso da palavra, que agradeceu a Deus, cumprimentou todos os presentes, todos os ouvintes e os que acompanham pelas redes sociais, e comentou sobre seus requerimentos, onde algumas pessoas usam jet ski na represa do córrego Várzea Alegre, que é muito arriscado, podendo ter vítimas fatais, e pede providências ao secretário do Meio Ambiente e à empresa Copperhub. E não havendo mais manifesto e mais nada a ser tratado, o senhor presidente agradeceu a Deus e todos os presentes e declarou em nome de Deus encerrada a presente sessão às 18 horas e antes marcou a próxima sessão para o dia 3 deste, às 17 horas. Após a leitura da ata, entrou em discussão. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovada a presente ata. Passo para a matéria da ordem do dia. Não havendo matéria do Executivo, passo para a matéria do Legislativo. Determino o primeiro secretário fazer a leitura do parecer 019/2022. Parecer 019/2022.
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, combinada com a Comissão de Finanças e Orçamento. Ementa. Projeto de Lei número 016/2022. Dispõe sobre criar galeria de fotos dos vereadores na Câmara Municipal de Nova Glória e da outras providências. Voto do relator. O relator da Comissão de Constituição e Justiça, após analisar o projeto número 16/2022, de 22 de abril de 2022, emite parecer nos termos como se vê adiante. Relatório. Trata-se do projeto de autoria dos vereadores Alanziel Moraes Silva e Valdinei Adriano Domingos, que visa criar na Câmara Municipal um espaço físico destinado a uma galeria de fotos dos vereadores em exercício em cada legislatura. Em apartada síntese, é que importa relatar. Fundamentação. Sob o aspecto de legitimidade para a propositura do presente projeto de lei, ele encontra-se em consonância com o artigo 183, incisivo 2, combinando com o artigo 8, incisivo 3, todos do Regimento Interno da Câmara Municipal, onde determina que os vereadores possuem prerrogativa de iniciar o processo legislativo sobre matérias de exclusiva competência da Câmara, o que fica evidente ao verificar o caso em questão. Conclusão. Nesse sentido, não se verifica nenhum óbice enquanto projeto de lei e, por isso, encontra-se apto para tramitação, discussão e deliberação do plenário. Voto do relator. Diante do exposto, considera a matéria legal juridicamente correta e, de mérito, aprovo. Felipe Gonçalves de Araújo, relator. Voto das comissões. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A Comissão de Justiça e Redação, em sessão dia 3 de maio de 2022, acatando o voto do relator, opinou unanimamente pela juridicidade e no mérito da aprovação do projeto de lei número 16/2022, de 22 de abril de 2022, que dispõe sobre criar galeria de fotos dos vereadores da Câmara Municipal de Nova Glória e da outras providências. Sala da reunião em Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aos 3 dias do mês de maio de 2022. Livanir Victor de Oliveira, presidente. Alanziel Moraes Silva, secretário. Felipe Gonçalves de Araújo, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento, em sessão de 3 de maio de 2022, acatado o voto do relator, opinou unanimamente pela juridicidade e no mérito da aprovação do projeto de lei número 16/2022, de 22 de abril de 2022, que dispõe sobre criar galeria de fotos dos vereadores na Câmara Municipal de Nova Glória e da outras providências. Sala das reuniões, Comissão de Finanças e Orçamento, aos 3 do mês de maio de 2022. Leia Márcia Cabal, presidente. Jocenil Alves dos Santos, secretário. Livanir Victor de Oliveira, relator. Após a leitura do parecer, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o presente parecer. Está em discussão o projeto de lei 016/2022, de autoria dos vereadores Alanziel e Valdinei. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Felipe. Senhor presidente, essa iniciativa, primeiramente, eu gostaria de parabenizar, o vereador Alanziel, o senhor, presidente, que também é autor desse projeto, que é uma forma importante da gente estar homenageando aí as legislaturas, as pessoas que conseguiram aí, ser eleitos vereadores do nosso município. Eu queria só, senhor presidente, ver se a gente poderia ainda acrescentar uma nominação para a galeria, para a gente pensar aqui de conjunto, toda a Câmara, para a gente escolher o nome de um vereador para ser homenageado e levar o nome para a galeria aí dos vereadores de todas as legislaturas. O projeto ainda está em discussão. Não havendo mais discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado por todos os vereadores na primeira votação. Determina o primeiro secretário fazer a leitura, ou o segundo secretário fazer a leitura do parecer prévio do Tribunal de Contas, do TCM, no Balanço Geral de 2019. Parecer prévio, PP número 22, de 2021, Tribunal do Pleno. Município de Nova Glória, Poder Executivo, parecer prévio de contas do Governo, Balanço Geral 2019, aprovação com ressalvas das contas. Trata-se de análise das contas do Governo do município de Nova Glória, referente ao exercício 2019, de responsabilidade de Carlos Luiz de Oliveira, chefe do Poder Executivo,
protocolizados na sede desse tribunal em 27 de abril de 2020, na forma prevista do artigo 15 da Constituição do TCM número 08 de 2015, para apreciação emissão de parecer prévio, nos termos do artigo 6 da Lei Estadual número 15.958 de 2007, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás. Decide o Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, pelos membros integrantes de seu pleno, acolhendo as razões expostas no voto do relator para manifestar à respectiva Câmara Municipal o seu parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas do governo de 2019, de responsabilidade de Carlos Luiz de Oliveira, chefe do governo municipal de Nova Glória, em decorrência da falha mencionada no artigo 11.3. Enviar, após o trânsito e julgamento, o processo contendo as parecer prévio da Câmara Municipal de Nova Glória para providência e julgamento por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir no recurso extraordinário número 848.826, Distrito Federal, em 27 de agosto de 2016. É o voto do Gabinete, Conselho Daniel Goulart, 26 de novembro de 2020. Daniel Goulart, conselheiro. Após a leitura, passa o mesmo para devidas comissões dar seus pareceres. Determina o segundo secretário a fazer a leitura do requerimento número 76/2022, de autoria do senhor vereador Alanziel Moraes Silva. Requerimento 036 de 2022. Excelentíssimo senhor Valdinei Adriano Domingues. Senhor presidente, o vereador que ao final subscreve nos termos regimentais requer de vossa excelência, após ouvir plenário, um envio de ofício ao senhor prefeito municipal Carlos Luiz de Oliveira, solicitando dessa competente autoridade providência no sentido de fazer um mutirão de limpeza no povoado de Ceresópolis, com manutenção da estrada, retirada de entulho, poda de árvores e manutenção da sede elétrica. Sala das sessões da Câmara Municipal de Nova Glória, aos 3 dias do mês de maio de 2022. Alanziel Moraes Silva, vereador PP. Após a leitura do requerimento, está em discussão. Pela ordem, Alanziel. Senhor presidente, nobres vereadores, quero contar com o apoio da aprovação desse requerimento, para que esse requerimento chegue com o máximo de urgências às mãos do nosso prefeito, para que essas ações sejam tomadas, né? Estou conversando com um eletricista do nosso município aqui, ele falou que nem condições de trocar lâmpadas lá não está tendo, porque o mato impede que fica transitando com a escada, não tem facilidade para isso. Então seria importante que o município enxergasse, né, o povoado de Ceresópolis como um dos nossos povoados e prestasse essa assistência também ali naquele município. Quero já também aqui adiantar um assunto que vai passar nessa Casa de Leis, correspondente a atendimentos também médicos. Nós temos lá uma população, a maioria delas idosas, que precisa do atendimento primário, né, de uma assistência médica, e nós não estamos tendo, né, esse atendimento primário. Primeiramente que nossos agentes estão, né, ociosos, nós estamos com cargos para serem lotados e não está sendo, e os que estão fazendo o serviço estão se desdobrando para atender a nossa comunidade. Então, desde já eu quero parabenizar os que estão aí nessa luta, mas também, ao mesmo tempo, cobrar do Poder Executivo que tome medidas também na área da saúde, levar atendimento médico para essa população ali que precisa dessa assistência, desse atendimento primário. A gente sabe que a atenção primária, o atendimento primário, ele é muito mais barato do que você ter uma complexidade maior lá na frente. Então, vamos investir nisso, pensar nisso, para que nós possamos ter maior qualidade de vida para aquela população ali. Muito obrigado. Requerimento ainda está em discussão. Não havendo mais discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o presente requerimento. Determina o segundo secretário fazer a leitura do requerimento número 77/2022, de autoria do senhor vereador Alanziel Moraes Silva. Requerimento número 077/2022. Senhor presidente, o vereador que ao final subscreve nos termos regimentais requer de vossa excelência, após ouvir plenário, o envio de ofício ao secretário municipal de saúde, Tiata Raqueline de Souza, solicitando providência no sentido de levar atendimento clínico, acompanhamento médico no povoado de Ceresópolis. Justifique-se que é um pedido dessa comunidade que precisa de assistência médica. Sala das sessões da Câmara Municipal de Nova Glória, aos 3 dias do mês de maio de 2022. Alanziel Moraes Silva, vereador PP.
Após a leitura do requerimento, está em discussão. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o presente requerimento. Determine o segundo secretário fazer a leitura do requerimento número 78/2022, de autoria do senhor vereador Alanziel Moraes Silva. Requerimento 072 de 2022. Senhor presidente, o vereador que ao final subscreve nos termos regimentais requer de Vossa Excelência, após ouvir plenário, envio de ofício ao senhor prefeito municipal Carlos Luiz de Oliveira, junto à secretária municipal de Educação Daniela Spinelli, solicitando dessas competentes autoridades providências no sentido de dar apoio aos nossos artistas locais, que vêm desempenhando um trabalho maravilhoso e muito importante, mas sem nenhum apoio do poder público. Justifica-se que existe uma carência extrema no apoio cultural aos artistas locais dessa administração passada. Temos cantores com muito talentos, escritores, fotógrafos e pintores, e etc. Uma infinidade de artistas que desistiram de seus talentos, de seus sonhos, porque não encontraram o apoio necessário e merecido por parte do poder público. Essas pessoas são sonhadoras, que lutam dia a dia para manter o patrimônio cultural da cidade, merecem o apoio irrestrito do nosso município, tanto em suas atividades profissionais quanto na exposição do nosso trabalho, destinando os espaços nos órgãos públicos para exposições de livros, artes, etc. Sala das sessões da Câmara Municipal de Nova Glória, aos 3 dias do mês de maio de 2022. Alanziel Moraes Silva, vereador PP. Após a leitura do requerimento, está em discussão. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o presente requerimento. Determina o segundo secretário fazer a leitura do requerimento número 79/2022, de autoria do senhor vereador Livani Victor de Oliveira. Requerimento 079 de 2022. Senhor presidente, o vereador que ao final subscreve nos termos regimentais requer de Vossa Excelência, após ouvir plenário, um envio de ofício ao senhor prefeito municipal Carlos Luiz de Oliveira, solicitando dessa competente autoridade providência no sentido de fazer inspeção na caixa d'água do povoado Cereaçu. Justifique-se que a caixa está com vazamento e está precisando de cuidados urgentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Nova Glória, aos 3 dias do mês de maio de 2022. Livani Victor de Oliveira, vereador DEM. Após a leitura do requerimento, está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Felipe. Só parabenizar o vereador Livani por esse requerimento. Esse requerimento eu fiz o mesmo também o ano passado. Esse problema já está lá desde o ano passado, certo? E essa revisão, ela precisa acontecer, porque senão pode acontecer uma tragédia maior, como aconteceu no distrito do Novo Oriente, onde a caixa d'água veio abaixo mesmo, e podendo colocar em risco a vida de um cidadão, a vida de um morador do Cereaçu. Eu fiz esse requerimento também no ano passado, o vereador Livani torna a repetir ele para a gente, e é isso aí, gente, porque se a gente não conseguir resolver a situação lá, o pior pode acontecer, assim como já aconteceu lá no distrito do Novo Oriente. Requerimento ainda está em discussão. Pela ordem. Mas eu acho que no começo do ano eu fiz esse requerimento para arrumar aquela água, aquela coisa lá. Eu também não sei, vamos ver. Mas tem de arrumar mesmo, porque lá está calamidade pública. Falou? Muito obrigado. Requerimento ainda está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, Livani. Se fez ou se não fez, se vai deixar de fazer, o importante é que o problema está lá há mais de ano. Então a gente está vendo o vídeo aí na rede social e quem posta ainda fala que não tem vereador na cidade. Mas eu queria falar também para as pessoas que postam o vídeo que tem vereador, não tem é prefeito. Porque o vereador não dá conta e nem tem autoridade para ir lá arrumar o problema da caixa d'água. Tanto é que nós arrumamos dinheiro, eu e o vereador Alex, consegui uma verba para reformar o posto de saúde lá do Espírito Santo, pelo menos para dar uma condição básica, o prefeito não aceitou. Então, não é porque não tem vereador, tem 9 vereadores, todos os 9 fazem requerimento pedindo, mas pede para quem? Para o prefeito não quer fazer, então não tem prefeito. E a hora que cair de novo, arruma. Aí põe uma nova, igual pôs lá no Oriente, igual o vereador Felipe falou. Quando estourar as coisas, arruma. O problema é isso, é só depois que passa que vai arrumar, só faz merda. Mas o requerimento está aí, eu peço aprovação. Requerimento ainda está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Felipe. Só para completar, a gente tem que acabar com essa cultura aqui no nosso município de só solucionar os problemas quando já virou um problema grande.
Se a gente começar a resolver os problemas enquanto ainda é pequeno, para o orçamento público vai ser um gasto muito menor. Então, como o vereador Livani falou, se a gente for resolver esse problema dessa caixa d'água agora, que ela ainda está em pé, vai ficar um orçamento menor do que ter que gastar e colocar uma nova, se chegar ao caso, ela ter que vir ao chão. Requerimento em estado de discussão. Não havendo mais discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o presente requerimento. Não havendo mais matéria escrita na ordem do dia, a palavra está franca aos senhores vereadores para a apresentação de requerimento verbal. Pela ordem. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Valdo. Senhor presidente, meu requerimento é no sentido de pedir ao prefeito para fazer a operação tapa-buraco no povoado do Bolsão, principalmente na Rua 5 e a Avenida Norte-Sul. É a que está mais ruim. Muito obrigado. Requerimento verbal está em discussão. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o presente requerimento verbal. A palavra está franca aos senhores vereadores para a apresentação de requerimento verbal. Pela ordem. Pela ordem, Valdo. Senhor presidente, o requerimento no sentido de pedir para o senhor prefeito fazer calçada na Vida Colonial, que também é um dos povoados também que merece fazer a calçada também. Muito obrigado. Requerimento verbal está em discussão. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o presente requerimento. A palavra está franca aos senhores vereadores para a apresentação de requerimento verbal. Pela ordem. Pela ordem, Clayton. Senhor presidente, também gostaria de deixar aqui um pedido para o senhor prefeito, também para Ceresópolis, repetindo o que eu fiz o ano passado, para colocar ali o suporte, colocar os tambores de lixo e que o caminhão possa coletar o lixo ali pelo menos uma vez na semana, igual está fazendo nos outros povoados. E já ouvindo as pessoas ali, eles estão falando que não tem lugar mais de jogar lixo. Então o caminhão tem que coletar o lixo ali naquele povoado também. Muito obrigado, senhores. Após o pedido verbal, está em discussão. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o requerimento verbal. A palavra ainda está franca aos senhores vereadores para a apresentação de requerimento verbal. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Felipe. Senhor presidente, quero fazer um requerimento verbal aqui, que é um pedido dos moradores, diretamente dos moradores, que é um envio de ofício, tanto ao senhor prefeito quanto à Chesp, para que seja colocada ali uma instalação elétrica, poste, na rua Maria Inácio de Carvalho, quadra 28, próximo ali à horta do Daniel. Porque ali, o que acontece? Tem morador naquela rua pagando taxa de iluminação pública há vários e vários anos e até hoje não tem instalação de poste lá não. O cara paga por uma coisa que ele não consome, então ele está tendo o seu direito ferido. Eu sei que é do conhecimento de mais vereadores aqui dessa casa esse problema, que já é um problema antigo e que até hoje nunca foi solucionado. O pessoal está pagando a taxa de iluminação pública e a rua está lá totalmente no escuro. Recentemente, a gente fez uma publicação nas redes sociais aí, dizendo que a gente estava aí fiscalizando a questão dos postes aí que estavam apagados na nossa cidade. Fui procurado por essa família e tive a surpresa de que lá não era nem luz apagada, lá não tem nem poste na rua. Então eles pagam a taxa de iluminação pública sem ter um poste na rua deles. Então isso não pode estar ocorrendo. A prefeitura tem que tomar providência junto à Chesp o mais rápido possível, porque não é justo que uma família pague aí a taxa de iluminação pública sem utilizar esse serviço. O pedido verbal está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, Livani. Só parabenizar o vereador por esse requerimento e falar para ele, eu já fiz esse requerimento 3 vezes, inclusive esse ano já foi feito no começo. É o poste da casa, em frente à casa da Dona Irene, no seu Zezinho do PT. Em frente ao portão da horta do Daniel. É igual eu falo, vereador para pedir tem, não tem prefeito para executar os pedidos. Fique aí mais uma vez, está valendo o requerimento, vamos votar.
Requerimento ainda está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, Felipe. Eu vou usar as suas próprias palavras, Livani. Não importa quem fez ou quem deixou de fazer. O que importa é que nós temos que juntar forças aqui para cobrar. Porque nós estamos aqui nessa casa de leis como representante do povo e a nossa voz ela tem que ser ativa. Porque a população paga um preço caro pelos tantos impostos que a gente paga e ainda paga a taxa específica da iluminação pública e não tem lá na sua rua essa iluminação. Ou seja, ela paga por uma coisa que ela não utiliza. Então, o correto seria, senhor vereador Livani, que a Chesp fizesse a devolução dos valores que ela pagou ao longo dos anos, porque não tinha iluminação pública, então por que ela estava pagando? Então, isso é um problema urgente, e é brincar com a cara da nossa população, eles terem que pagar a taxa de iluminação pública, sendo que nem o poste tem, porque já basta quando tem aqui, como várias ruas na nossa cidade, o poste queimado, e demora aí até mês para ir trocar uma lâmpada. Requerimento ainda está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, Livani. Concordo com as suas palavras, do Felipe. Tá certinho. Requerimento ainda está em discussão. Não havendo mais discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o presente requerimento verbal. A palavra está franca aos senhores vereadores para a apresentação de requerimento verbal. Pela ordem, Laziel. Senhor presidente, gostaria que o senhor enviasse ao secretário de Obras para que seja feita a manutenção das estradas rurais nas proximidades ali do Córrego Rico, na propriedade do senhor Oswaldo Faria, na fazenda Lua Branca, ali na Plana. Os donos da propriedade falaram que está muito ruim as estradas ali vicinais, então precisa de manutenção. Após o pedido verbal, está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, Ivani. Se as estradas for para o lado do Bolsão, as máquinas vai. Se não for para o lado do Bolsão, as máquinas não vai. Já aprendeu só ir para o lado do Bolsão. Para cá, para o outro lado do município, as máquinas não vai. Fazenda Vargas Alegre tem 6 anos que não vai uma máquina patrolar o corredor da Fazenda Vargas Alegre. Serve para mais de 10 proprietários, ela não vai. Mas talvez está por rumo do Bolsão, talvez as máquinas vai. Requerimento ainda está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, Felipe. Se é só para o lado do Bolsão, que eu sei, eu não tenho certeza se é só para o lado do Bolsão, mas para o lado da sua propriedade lá, Livani, não vai de jeito nenhum, porque esse final de semana eu estive fazendo uma visita lá na chácara lá, e para lá tá feio também. Vamos cobrar para ir para ver se aquela região ali também tem mais pessoas para ser atendido. Requerimento ainda está em discussão. Não havendo mais discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Quem não tiver, queira se manifestar. Aprovado o presente requerimento verbal. A palavra ainda está franca aos senhores vereadores para a apresentação de requerimento verbal. Pela ordem. Pela ordem. Alanziel. Senhor presidente, gostaria de pedir ao senhor prefeito, eu creio que já é de conhecimento dele e também do secretário Elcio, a respeito da manutenção que é para ser feita ali no Hotel LF. O pessoal alugou lá agora, um pessoal de fora, mas ele relatou para a gente que esteve ali visitando, que os caminhoneiros, quando vai descer da BR para chegar no Hotel LF, estava cortando os pneus. Então, eu precisaria muito que a prefeitura atendesse esse pedido. Me passou esse pedido antes de ontem. Se foi feito de ontem para hoje, porque foi feito esse pedido antes de ontem para mim. Muito obrigado. O requerimento está em discussão. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Quem não estiver, queira se manifestar. Aprovado o presente requerimento. A palavra está franca aos senhores vereadores para a apresentação de requerimento verbal. Pela ordem. Pela ordem, Valdo Bolsão. Senhor presidente, um requerimento no sentido de pedir para fazer a operação tapa-buraco nas ruas de Jardim Paulista, que foi feito ali na avenida para o lado do posto de saúde e não fez a parte de baixo lá a rua, principalmente a rua 3, Jardim Paulista. Muito obrigado. Requerimento verbal está em discussão. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o presente requerimento.
Não havendo mais requerimento verbal, a palavra está franca aos seus vereadores. Não havendo mais manifesto, mais nada a ser tratado, agradeço aos novos companheiros da galeria, principalmente Lourim e Joelmi, e declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão, convocando-os para dia 4 de maio de 2022, às 17 horas ou qualquer momento, se fizer necessário. Senhor presidente, eu queria... Só um minutinho, senhor presidente.